A Crypto Week está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eles estão debatendo a possibilidade de assinar 3 projetos de lei que podem revolucionar e mudar o mercado de criptomoedas para sempre. Eu estou falando do Genius Act, que no caso já foi aprovado, traz regulamentação para o setor de stablecoins, o Anti-CBDC Surveillance Act, que vem para proibir a criação de uma moeda de banco central, e também o Clarity Act, que pode ser o mais importante de todos, que vai trazer clareza de regulamentação para as altcoins no mercado de criptomoedas como um todo, certo? Então, hoje, neste vídeo, nós vamos discutir a importância e o que é cada um desses projetos e como que eles podem impactar o setor de criptomoedas como um todo e também quais criptomoedas podem se beneficiar, claro, né, caso alguma dessas leis venha ser aprovada. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal, aqui nessa notícia do The Block, a gente tem o CIO da Bitwise falando que se as leis da Crypto Week forem assinadas, né, se elas passarem essas 3 leis que eu falei para vocês, você não poderá pôr o gênio de volta na lâmpada. Então, realmente, caso suas leis venham a ser aprovadas, o mercado de criptomoedas vai crescer, vai evoluir como um todo e dificilmente, eu diria quase impossível da gente voltar passos atrás onde a gente estava nessa questão de regulamentação e tudo mais, certo? Então, sobre os projetos de lei, o primeiro deles é o Genius Act, é um projeto que pretende trazer regulamentação clara para emissão de stablecoins, tá? Em que sentido ele vai trazer essa regulamentação? Quem que pode emitir stablecoins? Quais que são os fatores que qualificam alguém para emitir stablecoins? Como que tem que ser feita a reserva para você poder emitir suas stablecoins? Redemptions e disclosure, então você mostrar que você realmente tem o que você deveria para emitir aquela stablecoin. Como que você vai fazer caso alguém queira vender a sua stablecoin? E, enfim, vários outros critérios de regulamentação. E essa primeira lei, ela é uma lei que já foi aprovada. Então ela passou na casa, passou no Senado e hoje, enquanto eu gravo esse vídeo na sexta-feira, ela está indo para as mãos do Donald Trump, tá? E antes da gente aprofundar um pouco mais nas outras 2 leis, vamos falar sobre os impactos que isso pode ter sobre o mercado de stablecoins e também o mercado cripto como um todo. Então, hoje, a capitalização de mercado das stablecoins está na casa de 260 bilhões de dólares. Já é um mercado muito grande, mas a estimativa é que nos próximos anos ele passe da casa dos 2 trilhões de dólares, segundo Scott Bessent, secretário do Tesouro norte-americano. Não é só ele que está falando, mas o nosso AI Crypto Czar, o David Sachs, também falou que muito em breve a gente vai ver esse mercado virando um mercado trilionário. Isso aqui ajuda muito o mercado cripto como um todo, porque faz as pessoas se acostumarem a mexer com stablecoins. Você já tem a sua primeira entrada no mercado de criptomoedas e daí para você saltar para outras formas de cripto fica muito mais fácil. A gente já tem visto os impactos dessa semana, dessas notícias, dessas leis que estão sendo aprovadas no mercado. Então a gente tem aqui o Ethereum vindo numa disparada monstruosa de 45% no último mês, até porque boa parte das stablecoins que a gente tem hoje estão na rede do Ethereum e outros projetos relacionados a stablecoins também se beneficiaram muito com isso que aconteceu. Um exemplo é a Ethena, que só no último mês subiu aí também mais do que 45%. Outros projetos que podem também se beneficiar, e se você olhar os gráficos aí, já devem até ter se beneficiado também, são a XRP. Então, para a XRP se integrar no sistema financeiro tradicional, vai ficar mais fácil. A gente tem o próprio projeto do Donald Trump, a World Liberty Financial, que está lançando o seu dólar digital. Então, claro que tem muito interesse dele aí por trás também, de que essa lei fosse aprovada, ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Tem muito lobby aí também acontecendo, mas eu vejo como net positive para o mercado cripto como um todo, tá? Então eu vejo como uma coisa bem positiva e não são só players dentro do mercado de criptomoedas. A gente tem vários big players do mercado tradicional que também estão vindo para o nosso mercado para atacar as stablecoins. Então alguns grandes bancos dos Estados Unidos já anunciaram que vão lançar suas stablecoins. De quem que a gente está falando? O Bank of America, o Citibank Group e mais recentemente também o JP Morgan anunciou que iria também lançar a sua stablecoin. Então a internet está um pouco devagar aqui, mas essa aí é uma tendência que eu acredito que vai se espalhar para todos os outros bancos, todos os outros setores, porque cara, se você não tiver uma stablecoin, uma forma de dinheiro que você consegue transacionar, seja qual for o valor, para qualquer lugar do mundo em apenas alguns segundos, pagando uma fração de centavo, como que você vai competir com quem está fornecendo esse mesmo serviço
para os seus clientes? Como é que você vai falar, não, fica aqui no meu banco, no sistema tradicional, se você quiser mandar um dinheiro para os Estados Unidos, eu só vou te cobrar uma fortuna em taxas e vai levar 7 dias e você tem que me avisar com antecedência em um dia da semana comercial. Cara, o sistema financeiro tradicional do jeito que a gente conhece já ficou para trás, já é irrelevante. Hoje a tecnologia que a gente tem em cripto é muito superior e finalmente os grandes bancos, né, desistiram da batalha, porque se você não pode vencê-los, suprimi-los e oprimi-los, que nem estava acontecendo com o mercado cripto, junte-se a eles e eles estão finalmente para lançar as stablecoins deles, né? Então acabou a mamata para os bancos de poder ficar, cara, abusando das pessoas com essas taxas e horários ridículos, quando a gente tem hoje toda essa tecnologia do mercado de criptomoedas. Então eu já quero pular aqui para a próxima lei que é mais importante, depois a gente volta para falar da lei do CBDC, que é o Clarity Act. Essa é uma lei que pode beneficiar o setor de altcoins e criptomoedas como um todo, principalmente, de forma muito positiva. Por quê? A ideia dessa lei é trazer clareza de regulamentação para o setor cripto como um todo. Então, criar registrações, creating registration regimes for digital asset firms to serve customers with clear rules, outlining SEC and CFTC jurisdiction. Então, basicamente, o que essa lei pretende fazer? Separar que criptomoedas são identificadas como securities e que tipo de criptomoedas são identificadas como commodities e qual que é a agência que vai julgar cada uma dessas moedas. Uma é a SEC, a outra é a CFTC. Antes a gente não tinha essa clareza de regulamentação, porque a lei que existe, ela data já de mais de 100 anos e não se aplica para o mercado de criptomoedas. Então o que eles vão fazer é criar novas leis que, cara, com critérios novos, né, saibam identificar que tipo de conceito essa criptomoeda se encaixa para que ela possa seguir com os procedimentos legais necessários para operar de forma legítima em um país. Então, criar sistemas claros de registração para que empresas de ativos digitais possam servir os seus clientes com regras claras, tá? Então, regulamentação para o mercado cripto não é ruim, é positivo. Por quê? Porque dá muita mais confiança e liberdade para um criador, né, um investidor ou empreendedor começar a construir um projeto de criptomoedas nos Estados Unidos e saber que ele não vai ser perseguido por um sistema judiciário que vai falar que ele está errado, que ele não se enquadra em tal regra, que não sei o que lá, sendo que ainda não existiam regras claras para o setor cripto. Então a gente ficava nesse limbo de, cara, você está na mão da SEC e da CFTC. Se eles acharem que você está errado, eles podem te processar, porque não existe regras claras de como você se registrar. Então isso vai acontecer, e só para vocês terem um exemplo claro disso que eu estou falando, e ficar um pouco mais compreensível na cabeça de vocês, a Uniswap é um ótimo exemplo para explicar isso daqui. Faz algum tempo que eles jogaram uma proposta na sua DAO, né? Então uma proposta de governança para ligar o fee switch. O que seria isso? Dividir parte das taxas geradas dentro da corretora com os seus usuários. A Uniswap, para quem não sabe, é a maior corretora descentralizada do mercado e hoje ela gera em torno aí, né, de quase $1 bilhão anualizados em taxa. Então, 940 milhões de dólares em taxas coletados pela Uniswap, esse aplicativo de DeFi, um aplicativo descentralizado. Eles queriam votar para distribuir essas taxas com os seus holders, né? Quem tem o token UNI iria receber parte dessas taxas. Porém, quando eles fizeram essa proposta, eles foram perseguidos pela SEC, falando, cara, você não se cadastrou direito, não tá dentro da lei, a gente vai te processar, não sei o quê. E aí eles desistiram de fazer isso, certo? Isso é um problema que qualquer projeto cripto enfrenta. Se ele quiser fazer algo diferente, distribuir taxas com seus clientes, que nem uma ação faz, né? Se você compra uma ação, você recebe dividendos. Aqui seria algo muito parecido. Você não poderia fazer isso, porque muito provavelmente você acabar sendo perseguido pela lei. Agora a gente vai ter regras claras de como que você pode fazer caso você queira fazer esse tipo de coisa. Então, eu vejo isso daqui como algo muito positivo para o mercado cripto como um todo, e tokens como a Uniswap, por exemplo, o token Uni, podem se beneficiar muito da aprovação dessa lei. Então, isso vai ser muito positivo de modo geral, porque projetos como a Uniswap hoje, né, se você tinha o token Uni, ele só servia para governança, para você votar nas propostas sobre o futuro do projeto. Coisa que não interessa muita gente. As pessoas querem investir em um ativo, comprar um token para receber taxas, para receber dividendos, para ter valorização e, enfim, vai ser outra lei muito positiva para o mercado cripto como um todo. E a gente entra na última lei, que daí não vai afetar muito o valor das suas moedas, mas é uma lei super importante, que é a lei anti-CBDC, que ela pretende banir
o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, de qualquer forma de lançar a sua moeda digital. Porque eles dizem que, cara, um banco central com a moeda digital, uma ledger que controla as finanças do país inteiro, você está colocando muito controle na mão de poucos, né? Então o governo, cara, já tem acesso aí a todos os dados dos cidadãos, já tem acesso a um monte de coisa. Se você ainda dá acesso à conta bancária para ele poder desligar a conta de alguém com um botãozinho, seria algo terrível. E aí, enfim, né, eles estão fazendo essa lei para proibir a criação de um CBDC de qualquer forma. Ambas essas leis, o Anti-CBDC Surveillance Act e o Clarity Act, ainda não passaram pelo Senado. Então essas leis, diferentes da Genius Act, ainda não estão aprovadas. Elas precisam passar pelo Senado e aí elas vão ir para a mão do presidente Donald Trump, que caso chegue nele, ele vai assinar. Agora, o Genius Act já foi aprovado e as stablecoins já vão, né, ter agora sim o seu framework claro de regulamentação. Bom, então basicamente isso era o que você precisava saber sobre a Crypto Week e agora vamos sobre mais algumas notícias aí, né, em que pé que a gente está agora do mercado. Então, durante essa semana também na Crypto Week, o presidente Trump assinou uma ordem executiva para permitir que mais de 400 mil fundos de aposentadoria possam investir no mercado de criptomoedas. E isso abre aí, né, as portas para mais de 9 trilhões de dólares em ativos possam entrar no mercado de criptomoedas. Antes, esses fundos de aposentadoria eram proibidos por lei de investir em cripto. Agora o Trump liberou que eles investam e todos eles somando, né, aí dá um mercado de mais de 9 trilhões. Não quer dizer que esses 9 trilhões vão entrar do dia para a noite, mas eu tenho certeza que vai começar a entrar mais capital aí, principalmente no Bitcoin, certo? O que mais que a gente tem para falar? Lembrando vocês que a The One Big Beautiful Bill foi aprovada lá nos Estados Unidos, onde eles aumentaram o teto da dívida norte-americana em mais de 4 trilhões de dólares, ou seja, vai vir impressão por parte dos americanos. Além disso, a gente tem cortes de juros esperados aí nos próximos meses. A expectativa do mercado é que o primeiro corte venha agora no mês de setembro e com todo esse cenário macroeconômico desenhado, o M2, a liquidez global, segue em disparado. Então não vou me aprofundar muito nisso daqui hoje, né? Mas como vocês podem ver, a tendência é clara, a liquidez está aumentando, eles estão imprimindo dinheiro e o Bitcoin faz o quê? Ele segue a liquidez global. Na verdade, ele segue ela com uma precisão cirúrgica de aproximadamente 83%. Então, neste artigo aqui da Lyn Alden, Bitcoin as a Global Liquidity Barometer, ela fala justamente sobre essa relação do Bitcoin com a liquidez global. E se a liquidez está subindo, o Bitcoin deve subir. Ela nos aponta ali, né, preços perto da casa dos 200 mil dólares. Vamos ver se de fato o Bitcoin vai atingir esses valores, né? E além disso, a gente tem o quê? Cada vez mais companhias aí, né, públicas e privadas comprando Bitcoin como uma espécie de tesouraria. Então, guardando Bitcoin como reserva, como tesouro da empresa. Isso aqui é uma tendência muito legal, muito nova, que eu quero depois trazer um vídeo para vocês mais aprofundado sobre isso. Mas a cada semana a gente ouve aí sobre novas empresas que estão comprando e acumulando Bitcoin. A última que eu falei para vocês no vídeo da semana passada foi a Sequans, né? Então a Sequans, uma gigante do meio de comunicações, eles vendem microchips de celulares, comprou mais de 1.000 bitcoins e pretende comprar ainda mais bitcoins. Acho que o plano dele, se eu não me engano, era 3.000 bitcoins, certo? Então, cara, com tudo isso desenhado, eu vejo um cenário maravilhoso para o Bitcoin. O macro está alinhado, a liquidez está em disparada, as empresas estão começando a comprar, estão começando a acumular, inclusive ETFs, empresas e governos já têm 3,5 milhões de bitcoins. Cara, isso aqui é mais do que 10% da rede, isso aqui é quase 5% de toda a rede. Então eles estão vindo com peso para o Bitcoin. E não tem Bitcoin para todo mundo, a gente já sabe disso, são 21 milhões de unidades. E sinceramente, cara, eu acho que se você ainda não comprou, está na hora de você comprar. E se você quiser comprar, a plataforma que eu te indico é o MB, a maior plataforma de investimentos da América Latina. Aqui você pode negociar não só o Bitcoin, mas uma variedade gigantesca, são mais de 300 ativos e outras criptomoedas que você pode comprar também para surfar essa alta e esse momento maravilhoso que a gente está tendo no mercado cripto, principalmente se esses projetos de leis vierem a ser aprovados. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aí, como de costume. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho. Eu te vejo na semana que vem, novamente, aos finais de semana, aqui na plataforma do MB.